Agora, comentário de José Lopes. Ele disse o seguinte, antes de tudo, José Lopes, eu quero agradecer, tá, pela forma carinhosa como o irmão se referiu aqui aos meus estudos e pregações, dizendo, a paz, amado, te admiro e gosto de você, sei de seu caráter e idoneidade. Os gentios realmente não estão obrigados a observar toda a Torá, a lei, porém Cristo não quebrou o sábado. E ele acrescenta, se ele quebrasse um sábado sequer, ele não serviria para ser nosso resgatador. Ele mesmo disse que enquanto existir céus e terra, nenhuma letra ou ponto se tiraria da lei até que tudo seja cumprido. Muito bem. Irmão José Lopes, eu entendi perfeitamente a sua posição, porém, eu não inventei que Cristo quebrou o sábado. Na verdade, eu apenas li o que está escrito nos textos dos evangelhos. E claramente é dito que o nosso Senhor Jesus, ele sim quebrou o sábado. Era considerado quebrar o sábado, por exemplo, realizar curas, qualquer tipo de trabalho era considerado quebrar o sábado. E Jesus em momento algum disse que realizar curas não seria quebrar o sábado. Ele não disse isso. Então ele, de fato, ele não contradisse os fariseus, saduceus, escribas que o acusavam de quebrar o sábado. Ele não disse que não estava quebrando o sábado. Ele não disse isso. Eu penso que se Jesus não estivesse quebrando o sábado, ele teria dito, eu não estou quebrando o sábado, mas não foi isso que ele fez. Então, por exemplo, nós temos em Marcos, capítulo 2, versículo 24, escrito, porque fazem no sábado o que não é lícito. O texto está se referindo aos discípulos de Cristo colherem espigas no sábado. Claro que isso era trabalho. Claro que colher espigas no sábado era contrário à lei. Não se podiam colher espigas no sábado. E Jesus permitiu que seus discípulos colhessem espigas no sábado. Ou seja, indiretamente, ele estava permitindo se quebrar o sábado. E temos no capítulo 3, versículo 2, que estavam observando Jesus na sinagoga, se ele curaria no sábado para terem do que o acusar. E de fato Jesus curou naquele sábado, como em outros sábados também. E é digno de nota que nós temos os evangelhos fazendo questão de dizer que Jesus curava no sábado. Por que será que os autores dos evangelhos não esconderam isso? Eles queriam nos mostrar que Jesus sim quebrou o sábado. E nós temos em João capítulo 5, versículos de 15 a 18, João capítulo 5, versículos de 15 a 18, que nos diz assim, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara, e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Você prestou atenção no que diz esse último versículo, 18? Que Jesus não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ora, assim como o Evangelho de João não está mentindo ao dizer que Deus era Pai de Jesus e Jesus igual a Deus, da mesma forma o Evangelho de João não está mentindo ao dizer que Jesus quebrava o sábado. Ele quebrou o sábado porque o sábado não era mandamento moral, era mandamento cerimonial. E Jesus não quebrou nenhum mandamento moral, ele cumpriu toda a lei moral. E ao contrário do que dizem os adventistas do sétimo dia, que estão enganados nesse ponto, o sábado não é mandamento moral, não. E eu provei isso no vídeo A Questão do Sábado. Então assistam esse vídeo. Ok? Mais outro comentário. Agora do Marco Antônio Ferreira. Comentário do Marco Antônio Ferreira. Muito bem. Logo no primeiro, aliás, esse foi o comentário mais comprido, me parece que ele deu um Ctrl+C, Ctrl+V em alguma coisa pronta, e ele disse assim,
No início da comunidade do caminho, muitos gentios passaram a se unir aos nazarenos israelitas. Dentre os gentios existiam tanto prosélitos que já seguiam o judaísmo, quanto pessoas provenientes de religiões pagãs. Estas, ou seja, provenientes de religiões pagãs, desconheciam totalmente as Escrituras e necessitavam aprendê-las com os apóstolos. E esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Preste bem atenção, o que você mesmo disse, ô Marco Antônio Ferreira. Você disse que aqueles que eram provenientes de religiões pagãs que se convertiam a Cristo desconheciam totalmente as Escrituras. Então, se eles desconheciam totalmente as Escrituras, eles desconheciam também o mandamento de se guardar o sábado. Ok? Concorda comigo? Tá? E necessitavam, você disse, aprendê-las com os apóstolos, que você chama aqui pelo termo hebraico, shilishim, né? Com os apóstolos. Muito bem. E eu te pergunto, em qual epístola os apóstolos estão ensinando a guardar o sábado? Em nenhuma. Em nenhuma epístola. Nós não encontramos ensinamento para a guarda do sábado, nem nas epístolas e nem no livro de Atos dos Apóstolos. Você não acha isso estranho? Se o sábado fosse para ser guardado, e você mesmo está dizendo que os provenientes de religiões pagãs, como os Gálatas, por exemplo, e que se converteram a Cristo, precisavam ser ensinados a respeito das Escrituras, por que, por exemplo, Paulo não ensinou os Gálatas a guardar o sábado? Ele não ensinou aos Colossenses, aos Filipenses, não ensinou aos Efésios, não ensinou em nenhuma epístola dirigida aos gentios convertidos que guardassem o sábado. Sabe por que ele não ensinou? Porque ele ensinou o contrário disso, que não precisava se guardar o sábado. E, como eu já mencionei aqui, são estas seguintes passagens. Romanos 14, 5, Gálatas 4, versículos 10 e 11, e Colossenses 2, versículos 16 e 17. Ok? Mas você disse mais aqui. Você disse que o que está em Atos 15... aquelas 4 regras que Tiago e Pedro e os demais apóstolos concordaram, e também os anciãos, que os gentios deveriam seguir, aquele era o padrão mínimo de normas, ou seja, que eles deveriam seguir todas as demais normas, e que a prova disso é que a seguir, né, teria sido dito, deixa-me ver aqui, em Atos 15, versículo 20, que desde os tempos antigos, Moisés tinha em cada cidade quem o pregue, e que a cada sábado era lido nas sinagogas. Então você está com isso dizendo que o que está dito em Atos 15, versículo 20 e 21, seria que Tiago estava dizendo que os gentios deveriam ir para as sinagogas aprender a lei de Moisés. Meu querido irmão Marco Antônio Ferreira, há um grave equívoco nisso aqui. Meus amados irmãos, os gentios não eram bem-vindos nas sinagogas, nem convertidos a Cristo. Como o próprio Paulo, ele precisou deixar de ensinar em certas sinagogas, de onde ele era praticamente expulso. Ele era rejeitado com a pregação de Cristo nas sinagogas. Ele, de fato, preferia começar pregando nas sinagogas, mas era rejeitado, e por isso, então, tinha que pregar fora das sinagogas, em lugares públicos, e muitos gentios foram alcançados por conta disso. E aliás, você diz aqui que aquelas 4 regras, né, era o padrão mínimo de normas. Você está dizendo que o texto não diz. Em momento algum, Atos 15 diz que esse era um padrão mínimo de normas. Então, nós não podemos dizer aquilo que o texto não diz, ok? Você diz também, será que o gentio pode matar? Então vamos lá, você diz assim, será que os gentios somente precisam guardar esses 4 mandamentos? Será que o gentio pode matar, furtar ou mentir, já que tais pecados não estão na lista acima? Irmão Marco Antônio Ferreira, quando eu li isso aqui, eu tive certeza que você não viu
o meu vídeo sobre a questão do sábado. Seja sincero, você não assistiu. Porque se você tivesse assistido, você não teria feito essa pergunta absurda, cuja resposta evidentemente é não, e no vídeo eu expliquei sobre isso. Então assista o vídeo para que você não passe vergonha, porque isso aqui foi feio. Você está aqui fazendo uma pergunta que no vídeo foi respondida, e você comenta isso no vídeo que você nem sequer assistiu, né? Então, você diz assim: tendo em vista que os gentios estariam com os nazarenos nas sinagogas em todos os sábados. Não, eles não estariam. Eles não estariam. Os gentios não eram bem-vindos nas sinagogas. Nem sem conversão a Cristo e nem convertidos a Cristo, os gentios eram bem-vindos nas sinagogas. O próprio Jesus foi expulso de sinagogas, como em Lucas, capítulo 4, versículo 28, que não somente ele foi expulso da sinagoga de Nazaré, como tentaram lançá-lo de um penhasco, né? Tentaram matá-lo. E em João, capítulo 9, 22, nós vemos claramente que quem era seguidor de Cristo era expulso das sinagogas. Temos isso em João 9, 22, também no capítulo 12, 42 e no capítulo 16, versículo 2. E o próprio Paulo, como eu já disse, foi rejeitado em sinagogas, como em Atos capítulo 13, versículo 44 a 46 e capítulo 19, versículos de 8 a 10. Irmão Marco Antônio, você está sendo enganado pelos chamados cristãos judaizantes, que não são de fato nem judeus e nem cristãos, tá? Tome cuidado com isso. E você diz assim, reflita, deixa-me pular aqui porque é muito grande, eu tive que tirar vários prints. Você disse assim, reflita sobre as palavras de Yeshua. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu reflito nisso, meu amado, e é o que eu prego, é o que eu ensino, que nós temos que guardar todas as coisas que o Senhor Jesus nos mandou. E Ele não nos mandou guardar o sábado, Ele não mandou. Se Ele tivesse mandado, eu ensinaria isso. Então, quando você menciona, por exemplo, que Jesus mandou a observância da Torá, citando Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19, de fato Jesus disse, não vim para revogar o que? A lei e os profetas, vim para cumprir. O que você não está levando em conta, meu irmão, é que essa palavra cumprir, ela é plerou, em grego, significa também completar, ou seja, faltava alguma coisa a ser completa na lei. E esse completar, na leitura dos evangelhos, nós chegamos ao claríssimo entendimento que o que faltava era o entendimento de que a base da lei é o amor. Por exemplo, no próprio Sermão do Monte, que começa em Mateus capítulo 5 e vai até o final do capítulo 7, o Senhor Jesus não somente ele diz que não veio para revogar, mas para cumprir a lei e os profetas, o próprio Senhor Jesus diz, ouvistes que foi dito, se referindo à lei, e completa dizendo, mas eu, porém, vos digo. Então, por exemplo, nós temos Jesus citando a lei, citando Êxodo capítulo 21, versículos de 23 a 25, onde está escrito, entre outras coisas, olho por olho, dente por dente. Agora, Jesus, ele não disse, façam isso, olho por olho, dente por dente. Pelo contrário, ele se opôs a esse mandamento da lei. Ele disse, não resistais ao perverso. Foi isso que Jesus nos disse. Ou seja, ele nos ensinou a não pagarmos o mal com o mal, mas pagarmos o mal com o bem, nos ensinando a amar os nossos inimigos, que significa o quê? Orarmos pelos que nos perseguem, abençoarmos os que nos maldizem e fazermos o bem aos que nos fazem mal. Então, sim, Jesus, ele está aqui se opondo a um ensinamento claro da lei. É incontestável isso, está no mesmo sermão
que o amado usou para dizer que Jesus nos está mandando seguir toda a lei rigorosamente, como os fariseus faziam ou tentavam fazer, né? E o que faltava? O entendimento de que a base da lei de Deus é o amor, como, por exemplo, está em Mateus capítulo 7, versículo 12, que tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, isso é realmente esclarecedor. Se eu faço para alguém o que eu gostaria que ele fizesse comigo, eu estou amando essa pessoa. Qual é então a lei que o Senhor nos ensinou? Está claramente revelada em João, capítulo 15, versículo 12. Eu nem preciso abrir, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu espero que você, assim como eu, saiba de cor este versículo, que é o mais importante de todos em relação aos mandamentos de Cristo, porque é o resumo de todos eles. Então nós temos um parâmetro que é Jesus Cristo, e assim como ele nos amou, nós temos que amar também. E isto inclui a santidade que devemos ter. Porque, por exemplo, na oração sacerdotal em João 17, o Senhor Jesus diz que por nós ele se santificava. Então, da mesma forma, eu me santifico para que o Espírito Santo de Deus habite em mim e eu possa ser útil nas mãos de Deus a favor do meu próximo, para que a minha pregação seja, por exemplo, completamente guiada pelo Espírito Santo e pessoas venham se converter a Cristo, convencidas de seus pecados, porque é o Espírito Santo que nos convence de pecado, da justiça e do juízo. Então, o mandamento de amarmos o próximo como Jesus nos amou, inclui também a santidade na qual devemos andar. E não apenas as obras de caridade, por exemplo. Então, em 1 João, capítulo 3, versículo 22, está dito o seguinte: qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porquanto guardamos os seus mandamentos. Veja que ele fala mandamentos no plural. E fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento, agora ele fala no singular, porque há um mandamento que vem resumir os demais mandamentos. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, ou seja, na pessoa de Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. E qual o mandamento que ele nos deu? Que temos que nos amar uns aos outros como ele nos amou. E é por isso que está escrito também que assim como ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Está no mesmo capítulo, versículo 16, 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ok? E isso não é apenas de boca, isso é por atos. E em verdade, por isso que ele acrescenta: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Foi por isso também que Tiago diz que a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Esse é o mandamento que temos que seguir como cristãos. E nisto não está a guarda do sábado, que era um mandamento cerimonial. E aí ele termina dizendo: leia a tradução de David Stern. Eu tenho essa Bíblia aqui, ok? Ele está se referindo à Bíblia Judaica Completa, de David H. Stern. Muito bem, eu vou gravar ainda um vídeo falando a respeito desta Bíblia e de alguns problemas que nela existem, tá? Mas ao que ele se refere especificamente é a tradução de Mateus 7, 23. Vamos lá. Mateus, capítulo 7, versículo 23, que diz assim:
E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí ele diz que a tradução em H. Stern para esse versículo ele diz que nunca os conheci, afastem-se de mim, praticantes do que é contra a Torá, do que é contra a lei. Muito bem. O que foi traduzido aqui como contra a Torá, na realidade não tem essa palavra Torá no grego não, tá? A palavra grega é anomia, que significa a de sem e nomia de regra, de norma, que pode ser traduzido como lei. Então, em algumas passagens é traduzida essa palavra anomia como transgressão da lei. E aqui poderia ser traduzido assim também. Vós que praticais a transgressão da lei. Mas de qual lei o Senhor Jesus está falando? Da lei que ele havia acabado de explicar, de revelar, de aperfeiçoar no Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7, que aqui está se encerrando. Nós estamos já aqui no versículo 23. Então, Jesus não está se referindo à lei de Moisés, a lei dada por Deus a Moisés, que os israelitas deveriam guardar na sua totalidade. Mas ele estava se referindo ao que nesse mesmo capítulo ele disse que se resumia a lei e os profetas. Ou seja, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós a eles. Então é disso que o Senhor está falando aqui. Por isso é que na sua vinda ele perguntará: tive fome, me destes de comer? Tive sede, me destes de beber? Estava nu, me vestistes? Eu era forasteiro, me hospedastes? Eu estava enfermo, me visitastes? Então, nós encontramos aqui estas perguntas, e não a seguinte: vocês guardaram o meu sábado? Vocês estão compreendendo? Então, amados, esta é a lei. A lei é o amor. E aquele que ama a Deus, ele ama também o seu próximo. E aquele que ama a Deus, ele guarda a si mesmo e não anda em pecado. Não se prostitui, não faz maldades a ninguém, a quem quer que seja, porque compreende que nós devemos amar, assim como ele também nos amou. Esta é a lei e os profetas. Isto é que na verdade, guardar o sábado. É guardar Cristo em nosso coração e vivermos no seu amor. Que Deus te abençoe grandemente e que você seja, cada dia mais, uma bênção nas mãos de Deus.